Pessoal, eu peço que ao final do vídeo você dê uma olhadinha para o visor do seu celular ou computador, que nós vamos sugerir um vídeo para vocês. Obrigado. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: quando o desespero domina o nosso ser. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, e o versículo 27, que diz: Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. 22 de agosto de 2025. Pessoal, quero de uma forma encarecidamente pedir para vocês que orem pela pastora Terezinha. A pastora Terezinha é uma pastora abnegada que tem orado por muita gente, não é? E Deus tem dado vitória e agora ela precisa de nossas orações. Então apresenta a pastora Terezinha em suas orações para Deus dar vitória. Pai querido, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento, te apresento a cada pessoa que me ouve, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão aqui nos ajude. E de uma forma especial, ó Deus, eu quero te apresentar a tua serva, a pastora Terezinha, a qual precisa de uma grande vitória. Deus, tu és o Deus do impossível, eu creio nisso, Senhor. Então, Pai, eu te peço, eu sei que os teus servos e servas que estão me ouvindo também estão orando e vão continuar orando. Dê vitória à tua serva, Pai. Tu sabe, ela precisa de vitória. E toda a sua família, ajuda o seu ministério, a sua igreja. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo quando desespero, domina o nosso ser. Eu quero já também falar rapidamente que as pessoas que quiserem ver a mensagem seguinte, quando eu sempre aviso aqui, que ao final desse vídeo vai ter uma indicação para você ouvir outro, só acontece isso se você estiver assistindo através do link do YouTube, da mensagem que está sendo transmitida através do YouTube, porque se for somente aquele arquivo que a gente manda para os ouvintes pelo WhatsApp, aí não tem essa opção, ok? Obrigado. Então nós estamos aqui diante de um texto bíblico que eu escolhi como base, onde a gente vê as coisas que para o homem, tudo que o homem vê diante de si como obstáculo, é uma doença que os médicos já desenganaram, é uma causa judicial que já foi percorrido para todas as instâncias e foi dado como caso perdido. É uma questão familiar que parece que não tem mais jeito, é uma fraqueza espiritual. Então esse texto aqui base, a gente observa que Jesus está ali falando para todos, inclusive foi naquele encontro com aquele jovem rico, que não queria abrir mão dos seus bens, e até Jesus dá um exemplo, que era mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, no reino do céu. Claro que não é uma agulha de costurar, Esse é outro assunto, depois eu vou falar sobre isso, mas havia uma entrada, como fosse uma porteira tão estreita que os animais passavam por ali. E camelo, a gente sabe, a estrutura do corpo desse animal, tinha dificuldade para passar por ali. Mas veja bem, aí Jesus diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Gênesis capítulo 18, versículo 14, vou tentar ser breve,
fala daquele momento, daquele encontro, daqueles 3 seres, né, que se encontraram com Abraão, e depois Abraão, ele faz ciência desse encontro a Sara, prepara ali aquela refeição para aqueles 3 seres, que podem ser, né, nessa linguagem visionária do Antigo Testamento, anjos do Senhor. E aí ele diz aqui, quando aqueles 3 homens falam, e representando ali o próprio Senhor, faz a promessa de dar um filho ao casal. Aí Sara, ouvindo isso da tenda, começou a rir, e porque eles eram velhos, ela já estava bem avançada, não tinha mais condição, no sentido biológico, né, de gerar um filho. Aí ele diz, porque riu, né, Sara, ele fala para Abraão, e Sara diz, não me ri não. Aí ele repreende Sara, dizendo, sim, você riu. E aí diz essa palavra, que diz assim, Gênesis 18:14, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Isso é para você, para a senhora, para o senhor, meu irmão, que estão passando uma situação tão difícil, tão caótica na sua vida, na vida de vocês, que vocês acham que não tem jeito. Mas aqui não tem coisa demasiadamente difícil que o Senhor não possa resolver. Jeremias capítulo 32, versículo 17, diz assim, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso, a pergunta agora, haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não, gente. Confia no Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 26, né? Fazendo até referência ao texto básico que eu li, Jesus, ele reafirma aqui, com o registro de Mateus, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível, né? Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crer. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21, 22, mas eu não vou ler, mas é aquele episódio do mar, né, que se abriu diante do povo de Deus, do povo de Israel, mostrando o poder de Deus. Daniel, para encerrar, capítulo 3, versículo 25, 27, a gente vê Deus livrando os 3 jovens ali na fornalha do fogo ardente. Efésios 3 e 20, mostra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o impossível para o homem, gente, é o campo da atuação de Deus. Quando o homem não tem mais jeito, está desesperado, como eu dei o tema aqui, aí Deus age. Esse é o campo de Deus agir, porque Ele é poderoso para abrir caminhos, realizar promessas e transformar todas as situações que não tem saída, que mostra que está tudo no fundo do poço, não tem saída. Aí Deus se apresenta e dá vitória. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.